Quando eu morei em Hong Kong, uma coisa que os locais viviam falando é: só chinês entende a cabeça de chinês. E quando eu ia para a China continental, repetiam a mesma coisa. E particularmente eu penso que é verdade. São poucos os casos de alguém não chinês que entende como os chineses pensam. E também acho que isso se aplica aos japoneses, mas aí é outra história. Mas então, como os chineses enxergam o mundo? Isso deveria ser tratado como algo de muita importância, já que o Brasil e a China são parceiros econômicos fortes e para termos uma direção sobre o futuro das nossas relações. E talvez possamos ter alguma noção. A Universidade de Tsinghua conduziu em 2023 e de novo nesse ano de 2024 pesquisas de opinião pública. Ou seja, ao ser uma própria instituição chinesa, não dá para falar que é propaganda ou manipulação americana, até porque a pesquisa surpreende em muitos aspectos. Mas antes de vermos essa pesquisa, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar existindo. O seu apoio é muito importante. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Em 2023, o Centro de Segurança e Estratégia Internacional da Universidade de Tsinghua realizou o estudo inaugural Perspectivas Chinesas sobre Segurança Internacional, onde eles descobriram que os chineses são, em geral, otimistas em relação à sua segurança e à segurança internacional e que apoiam fortemente a globalização e a abertura do país ao mundo. Agora, em 2024, eles repetiram a pesquisa. O público-alvo da pesquisa foram residentes da China continental com mais de 18 anos, com base nos resultados do 7º Censo Nacional da População, uma espécie de IBGE deles. A pesquisa durou 15 dias e envolveu milhares de pessoas entrevistadas. A composição da amostra foi dividida em várias categorias como sexo, idade, localização, escolaridade, ocupação e afiliação política. A pesquisa seguiu a proporção de 1:1 entre homens e mulheres, sendo que mais da metade dos participantes tinha entre 18 e 44 anos, enquanto o segundo maior grupo era composto por pessoas entre 45 a 60 anos, sendo que apenas 7% dos respondentes tinham mais de 60 anos, o que indica um foco maior em indivíduos mais jovens e de meia idade. A localização também foi um fator importante. A proporção entre correspondentes urbanos e rurais foi controlada de acordo com a distribuição populacional em cada região, mantendo uma proporção de 6:4. A maioria dos respondentes era do leste da China, seguida pela China Central, e então sudoeste da China. Também dividiram de acordo com o nível de escolaridade e com a área de trabalho. 60% dos entrevistados não eram de nenhum partido, cerca de 21% eram membros do Partido Comunista Chinês, o PCC, e 17% mais ou menos faziam parte da Liga da Juventude Comunista. Apenas 0,98% pertenciam a partidos não ligados ao PCC. Em geral, essa pesquisa, quando comparada com a pesquisa de 2023, ficou claro o aumento do pessimismo dos chineses em relação à segurança internacional, embora, no contexto geral, ainda estão relativamente seguros. Mais da metade dos entrevistados acredita que o mundo hoje está menos seguro, e quanto mais velhos os entrevistados, mais forte é a percepção de insegurança no mundo atual. A primeira pergunta foi se os chineses se sentem seguros na China contra as ameaças externas. E os chineses acreditam que a China está segura atualmente no ambiente internacional. O resultado do ano passado foi que 69% das pessoas achavam que a China estava segura. Este ano, esse número subiu para 72%, o que representa um aumento. Quando eu converso com professores chineses, duas coisas me chamam a atenção. É que, em geral, quase todos eles se sentem confortáveis sobre um potencial conflito com os Estados Unidos, se for em águas chinesas, ou seja, em seu entorno. E isso é refletido nessa pesquisa. E também uma coisa geracional que eu tenho reparado, e aí é com base na minha experiência pessoal. Como os professores mais velhos, acima de 50 anos, são muito mais, digamos, pró-americanos, ou pelo menos não são tão anti-americanos, como os professores mais jovens, de 40 e poucos anos para menos, que me parecem ser mais anti-americanos. Mas, de novo, é uma experiência pessoal minha. O que nos importa é que, no geral, o chinês, independentemente do seu nível de educação, se sente muito confiante de que, se a China for provocada a um conflito em relação a Taiwan ou nos mares do sul da China, ela pode vencer, mesmo com a intervenção dos Estados Unidos. Não há, só para deixar claro, uma vontade ou uma ansiedade dos chineses em querer uma guerra. Em geral, a vontade é evitar, mas não estão preocupados com a possibilidade de perder um conflito, especialmente com a guerra em andamento na Ucrânia e as crises no Oriente Médio.
mas, de novo, não há vontade de querer uma guerra contra os Estados Unidos. Sobre a pergunta quais eventos geopolíticos e globais os chineses mais temem, vemos no gráfico que quanto maior a pontuação, maior a preocupação. De acordo com o gráfico, os chineses se preocupam com a possibilidade de uma intervenção internacional na questão de Taiwan e, em seguida, de um aumento das tensões nas relações com os Estados Unidos. Isso é seguido do receio de uma crise econômica global e do desacoplamento industrial e barreiras sendo levantadas ao comércio e ao investimento. A inteligência artificial, seja no sentido militar ou civil, também aparecem relativamente altos. Curiosamente, as tensões das Coreias não são motivo de preocupações. É interessante como a crise na Ucrânia e a crise no Oriente Médio tiveram números bastante baixos, juntamente com o terrorismo. Diferente do que muitos analistas no Ocidente dizem, que a China estaria em pânico com a condução na guerra da Ucrânia e com as dificuldades que a Rússia estaria enfrentando em relação aos equipamentos e esforços da OTAN, tanto essa pesquisa, como se você tirar um tempo para ir atrás de palestras e artigos publicados por chineses, tanto acadêmicos como militares, vai ver que não. De fato, não há grandes preocupações com a Ucrânia, essa pesquisa só reforça isso. Então, aparentemente, o Ocidente está muito mais preocupado com a Terceira Guerra Mundial do que os chineses. Já as ameaças industriais, o levantamento de barreiras comerciais e o risco da inteligência artificial, sim, são vistos com muito mais preocupação. E honestamente, nada muito diferente do que conheço dos chineses que se preocupam muito mais com questões econômicas do que com questões militares. De modo geral, não só eles, mas asiáticos do leste de modo geral. Isso reflete muito também quando interajo com sul-coreanos, apesar da ameaça norte-coreana. Penso que é uma característica das gerações atuais no leste asiático e acredito que, de certa forma, do sudeste asiático em sua maior parte também. Até porque, se olharmos os mapas que mostram as áreas de instabilidade voltadas a questões militares e de segurança, vemos como o século XXI tem sido mais marcado por ameaças no hemisfério ocidental do planeta, e por favor não confunda ocidente geográfico com ocidente geopolítico, do que a Ásia. A Ásia, leste e sudeste em sua maior parte, tem se tornado um polo de estabilidade mundial nos últimos 30 a 20 anos. Estabilidade em segurança militar, estabilidade em segurança patrimonial, segurança jurídica, segurança social e segurança institucional. O que, obviamente, atrai os capitais financeiros do planeta e torna a região mais atrativa a investimentos no longo prazo, o que vem se dando como oposto do outro lado do planeta. Não à toa, cada vez mais os países da região vão marchando em direção a se tornarem a coluna vertebral da economia mundial, não só a China. Em seguida, a pergunta sobre qual país ou entidade os chineses veem como mais influente. E há uma grande diferença entre 2023 e 2024. Porque se em 2023 os chineses achavam que a China era o país mais influente do mundo, agora eles pensam diferente, achando que os Estados Unidos superaram a China como o país mais influente no mundo. Já a Rússia também teve uma pontuação bastante alta para eles, sendo a Rússia mais influente do que a própria União Europeia e a OTAN. Honestamente, se isso é verdade ou não, não é a questão. O foco do vídeo é entender a percepção chinesa e não o que é verdade ou mentira, embora já adianto que essa percepção não está tão errada. Ok, mas por que isso nos importa? Porque vários analistas ocidentais têm apontado um isolamento da Rússia no cenário internacional. E nós já tínhamos visto que não era bem assim. Tirando o bloco Europa, Estados Unidos e Austrália, seguido de Singapura, Japão e Coreia do Sul, os demais países do mundo não retalharam os russos de nenhuma forma. E muitos até aumentaram o comércio com a Rússia e também intercâmbios científicos. Mas, se os chineses enxergam a Rússia como mais influente e importante do que a União Europeia, entenda que isso significa que, diferente do que muitos analistas falam, a China não vai abandonar a Rússia por enquanto, por uma mera questão de importância. E quando eu falo analistas sérios, que mesmo comigo discordando deles, considero eles como sérios, que têm experiência, formação e atuam na área, e não de palpiteiros sem qualquer relevância para a área. Digo isso porque no começo da guerra na Ucrânia, agora menos, mas ainda tem, muitos analistas ocidentais afirmavam que se a Europa pressionasse a China, ela iria abandonar a Rússia, o que definitivamente não é verdade. Não só a China ganha muito com a vitória russa, mas também, entenda de forma bem pragmática, a Europa não tem grande capacidade de pressionar a China.
Aliás, a Europa hoje está quase esvaziada de poder pressionar quase qualquer país. Num certo sentido, isso se aplicaria até mesmo ao Brasil, mas vamos deixar para outro vídeo. A relevância europeia no mundo está sendo perdida. Eu falo isso porque muita gente acha que eu seria contra a Europa ou anti-europeu, mas não é o caso de entrar em detalhes neste vídeo, mas essa é uma constatação da realidade e não uma afirmação anti-europeia. A Europa vai precisar se reinventar se quiser voltar a ter relevância internacional, e honestamente eu não vejo isso acontecendo. E com relação ao que muitos falam, que a Rússia se tornou insignificante, entenda que da perspectiva chinesa isso não acontece. Os russos estariam implementando uma estratégia muito interessante de reunir os excluídos, entre aspas. Eles têm expandido muito suas relações diplomáticas na África, nas Américas, Oriente Médio e Sudeste Asiático, tentando reunir basicamente todos que se sentem excluídos pelas decisões do G7 nas últimas décadas e que temem a dependência com a China. Uma coalizão de insatisfeitos, por assim dizer. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer, teremos que esperar uns 10 anos para ver o resultado disso. Mas fica claro que, segundo os chineses, a Rússia tem mais influência do que toda a Europa unida. Então desencana, os russos não serão abandonados pelos chineses tão cedo. Aliás, no início do conflito, se você pegar entrevistas de militares e professores da China, vai ver que o conflito surpreendeu os chineses, porque eles achavam que a Europa agiria de forma soberana e pragmática, focando nos próprios interesses, sobretudo a França e a Alemanha. Os chineses se surpreenderam como franceses e alemães cederam ao lobby da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então entenda que essa guerra até que foi um choque nesse sentido, porque os europeus estão percebendo que não tem tanta influência sobre a China, aliás não tem nenhuma, como os chineses estão percebendo que os europeus ainda estão mais motivados ideologicamente do que geopoliticamente. Um pensamento comum por entre esses chineses é que a Europa não é um continente soberano, tal como acontece também com o Japão, e portanto seriam reféns dos Estados Unidos, o que não é uma visão tão errada. Mas mais para frente no relatório, eles irão perguntar sobre o conflito na Ucrânia e para 42% dos chineses, a crise na Ucrânia é principalmente por culpa de terceiros, além da Rússia e da Ucrânia. Aqueles que acreditam que ambos são igualmente culpados são 35,5%, 16% acreditam que a Ucrânia é a principal responsável e apenas 5,94%, menos de 6%, acham que a Rússia seria a culpada principal. Depois, nós vemos a questão mais interessante para mim, a de quais países os chineses mais gostam e menos gostam. E a Rússia obteve uma pontuação de muito acima de qualquer outra região no mundo. Os chineses são muito favoráveis hoje em relação aos russos. Observe como a barra azul representa o ano passado e a cinza este ano. Então temos uma redução geral em todo o mundo. A atitude dos chineses em relação aos Estados Unidos caiu bastante, embora o estudo destaca que mais de 80% dos entrevistados têm uma atitude ou neutra ou favorável em relação ao cidadão médio americano, os americanos comuns. Então, apesar da queda, não existe um sentimento anti-americano, um movimento de antagonismo aos Estados Unidos, aos americanos em si. E, curiosamente, o Japão teve uma queda menor e até mesmo as nações do Sudeste Asiático tiveram uma redução. No entanto, houve uma redução geral em toda a linha. A maior queda foi com a Coreia do Sul, que teve uma virada política bastante expressiva e está se inclinando fortemente em direção aos Estados Unidos, se afastando da China, o que é anormal, pois tradicionalmente nas últimas décadas os governos sul-coreanos vinham se equilibrando nessa relação entre Estados Unidos e China, muitos até vendo o Japão como uma ameaça muito maior do que a própria China, isso até 2022, quando houve esse redirecionamento por parte do novo governo, somado com o posicionamento de Seul no conflito da Ucrânia. Acredito eu que isto não irá durar, mas só o tempo vai dizer também. Então a pergunta seguinte que nos interessa é se a China deve ser mais ativa ou mais conservadora no cenário global, e ainda que seja menos com relação a 2023, a maioria deles acha que a China deveria ser mais assertiva, e isso envolve a pergunta seguinte, sobre qual é a principal forma para atingir os objetivos de política externa da China. E para quem conhece a China, nada novo. O principal meio para os chineses em que a China deveria se promover deveria ser através da força econômica, à frente da força militar que vem em segundo lugar. Historicamente, os chineses não costumam usar da força militar para projetar sua influência na geopolítica ou mesmo para evitar serem engolidos pela influência de outros países.
O normal, em todos esses milhares de anos, com poucas exceções, tem sido a projeção de sua economia e cultura. No pensamento estratégico chinês, vitórias militares são vistas, historicamente, como vitórias menores. Mas uma coisa que é fundamental para entender a estrutura do pensamento estratégico da China é entender o peso que a sua cultura, religião e história tiveram. E para isso, finalmente eu estou lançando o curso que fala especificamente sobre o pensamento estratégico chinês, abordando como o livro A Arte da Guerra e o Tao Te Ching foram a base primordial desse pensamento estratégico até chegar nos dias de hoje. Eu sei que existem vários cursos falando sobre o livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, mas eu te garanto que esse curso é completamente diferente de tudo que você já viu, porque pode ter certeza. Se você leu o livro A Arte da Guerra, você só viu a pontinha do iceberg, porque é crítico entender a relação desse livro com o contexto em que ele foi escrito e como isso evoluiu filosófica e politicamente na China. Então, se você estuda sobre a China, faz negócios com a China, ou gosta da cultura e história chinesa, ou ainda se estuda estratégia e pensamento militar ou geopolítica, esse curso foi feito para você. Ele não é um curso fácil e rápido, então ele é para um público mais focado e determinado, porque ele é bastante complexo e profundo. Agora, no primeiro módulo, que irá terminar em janeiro, nós temos 8 horas de curso, um número que vai aumentar muito ao longo de 2025. E se você comprar esse curso agora, vai garantir o acesso a ele completo quando saírem os módulos 2 e 3 pelo preço atual. Porque quando saírem esses módulos, o curso vai ter um reajuste para quem deixar para comprar depois. Pode ter certeza, esse conteúdo é absolutamente inédito em língua portuguesa e extremamente raro no Ocidente, sendo fruto de mais de 10 anos de pesquisa direta em civilização chinesa. Então garanta agora o acesso completo aos 3 módulos pelo preço inicial e vitalício agora. O canal Geopolítica Mundial, você sabe, não irá ficar abrindo cursos novos o tempo todo só para arrancar o seu dinheiro. Não, porque a minha dedicação vai ser exclusiva para o fortalecimento desse curso por muito tempo. Então, ao comprar, você tem certeza que vai estar investindo em você, investindo em educação e investindo em qualidade. E de bônus, você ainda vai ganhar gratuitamente o meu curso de Segurança Internacional. Vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários destacados. Mas, voltando à pesquisa, uma coisa que eu senti falta nela é a da categoria profissional de militares. Isso não significa que eles não falaram com os militares para elaborar a pesquisa, mas sim que pelo menos essa categoria não foi destacada em separado. Talvez esteja incluída em outra categoria, eu não sei, mas gostaria de ver esta casta em separado para poder delimitar melhor a opinião deles. O fato da diplomacia estar em terceiro não é que os chineses não acreditam que a diplomacia não seja uma boa alternativa. Mas, e isso é importante, eles não acham que a diplomacia por si só seria uma ferramenta eficiente para lidar com os Estados Unidos. Não há percepção entre os chineses de que as intenções de Washington sejam boas. Então a pressão econômica é a principal arma não militar contra os americanos. É recorrente entre acadêmicos de relações internacionais no país mostrar como os Estados Unidos têm frequente e sistematicamente quebrado acordos internacionais. Então essa desconfiança é preocupante, provavelmente aumentará quando fizerem essa pesquisa de novo. Isso é importante porque 90% dos chineses, de acordo com a pesquisa, acreditam que a influência da China no mundo está aumentando, enquanto 60% acreditam que a influência americana no mundo está diminuindo. Então, a percepção chinesa, ao olharmos as perguntas seguintes, diz que 87% dos chineses acreditam que os Estados Unidos estão tentando conter a China, e que apenas 6,4% dos chineses acreditam que os Estados Unidos poderiam cooperar com a China para alcançar prosperidade compartilhada. E ainda, quase metade dos chineses acreditam que os Estados Unidos estão tentando estimular uma revolução interna na China para mudar o regime. Em geral, eles nem acreditam que os Estados Unidos queiram uma competição saudável. Então, esse é outro indício que me leva a crer de que não veremos uma normalização da situação tão cedo. Agora há pouco eu havia comentado como não havia um antagonismo anti-americano, e de fato não há, mas há uma desconfiança sobre as intenções dos Estados Unidos. Eles não acreditam que os Estados Unidos queiram cooperar positivamente. E por fim, sobre o Oriente Médio. É importante dizer que o lobby judaico tão forte em muitos países do Ocidente, inclusive no Brasil, se não for inexistente na China, é praticamente nulo. Então, sobre a responsabilidade principal pela guerra Israel-Palestina,
mais da metade dos chineses acreditam que ambas as partes são responsáveis ou que terceiros são os principais responsáveis por estimular o conflito entre os dois, sendo que 39% acreditam que Israel é o principal culpado, enquanto menos de 6% culpam o Hamas. Enfim, essa é a pesquisa. E você, concorda ou não com a visão dos chineses? Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para que o canal Geopolítica Mundial continue crescendo e existindo. Abraços e até o próximo vídeo.